Fala pessoal, beleza? Meu nome é Breno, eu sou produtor de Joia Independente e esse é o DaVinci Brasil. Se vocês são novos por aqui, já aproveita para dar like no vídeo e se inscrever no canal, que toda semana tem conteúdo novo para vocês. Galera, e hoje é a parte 4 da nossa série de vídeos sobre texto no DaVinci Resolve. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre texto 3D. Se você chegou aqui hoje, então eu aconselho que você volte um pouquinho, dá uma olhada nos outros vídeos de texto e depois vem para cá. Se você já está acompanhando a série há algum tempo, galera, eu sei que texto, 3D e Fusion na mesma frase dá medo, mas acompanha o vídeo aos poucos que vocês vão entender, vai ver que tem muita coisa legal para a gente fazer. Então, se liga que o vídeo já vai começar. Galera, a gente já está aqui com o DaVinci aberto, eu vou dar play para vocês verem a animação que a gente vai trabalhar. Animaçãozinha bem simples, mas um tutorial bem bacana para a gente aprender a trabalhar com diversas ferramentas do Fusion. A gente vai trabalhar, na verdade, não com tantas ferramentas, né? A gente vai trabalhar com texto 3D e com as ferramentas de iluminação e um pouquinho com a câmera também, para a gente poder fazer esse efeito aqui, essa transição bem legal que a gente faz aqui no começo. Beleza? Só o texto está aqui no começo, a animação no final vai ficar assim. Eu só coloquei um BGzinho para a gente poder ter uma visão mais clara do que é que a gente pode fazer. E esse BG, galera, que na verdade é essa imagem aqui do Pexels, que vocês podem achar, na verdade vocês vão achar aí na descrição do vídeo, tá? Eu coloquei aí para vocês baixarem. E para quem não conhece, o Pexels é um site de estoque de vídeo gratuitos, tá? Então aproveita e dá uma olhada no site, vê o que é que vocês acham aí de legal e já baixa aí que vocês podem querer usar também. Beleza? Então já vamos pro Fusion que a gente vai começar a animar. Eu vou apagar esse vídeo que a gente não precisa e aqui, ó, vou clicar com o botão direito e criar um novo Fusion Clip. Breno, se eu não tivesse com o background, não tem problema, galera, era só vir aqui, ó, e criar uma Fusion Composition, que aí vocês iam lá no Fusion trabalhar para criar só o texto. Beleza? Não tem problema nenhum. Mas quem quiser baixar o BG e ir acompanhando, é só fazer isso que a gente fez agora. Vou abrir o Fusion. E aqui no Fusion, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer, já que a gente vai trabalhar com texto 3D, é colocar um texto 3D. Ele está aqui no cantinho, vou clicar nele. Vou colocar a visualização aqui em duas telas para facilitar a vida da gente. Mais para frente isso aqui vai ser bem útil e vou sumir aqui com a galeria de efeitos para aumentar a visualização. Galera, lembra que eu comentei que eu comentei não, né? Todo vídeo eu falo isso. Que se a gente quiser colocar misturar duas coisas aqui no Fusion, a gente vai precisar de um quê? De um Merge Node, que é esse aqui, não é? Só que olha só que coisa curiosa, se eu tentar jogar o meu texto 3D aqui nesse Merge, ele não permite que eu faça isso, ele não deixa. Por que isso acontece? Porque o meu texto ele está em 3 dimensões. Eu não consigo colocar um objeto em 3 dimensões no Merge de 2 dimensões. Para isso, eu preciso transformar esse objeto 3D, que vai ser esse texto, em um objeto 2D. Para fazer isso, eu tenho que trazer um renderer. Puxei aqui, ó, o render, vou passar meu texto para ele, e aí sim a saída do render eu vou ligar aqui no meu Merge. E agora, ó, qualquer coisa que eu escrever aqui no meu texto já vai aparecer aqui na minha Media Out. Eu vou escrever o mesmo nome que eu escrevi da outra vez, que foi IEON. Opa, tá tudo em minúsculo, eu vou escrever maiúsculo. E para quem aí tiver curioso para saber o que é isso, é porque eu não sou uma das pessoas mais criativas do mundo, né, para nomes. Aí eu só botei o nome que estava aqui escrito na caixinha do lado, que chegou para mim agora há pouco, do AliExpress. É um adaptador de lentes. Tá, pessoal? Não é nada em especial. Galera, eu já coloquei aqui, já escrevi o meu texto. E se vocês derem uma olhada, ó, aqui na minha aba de texto, eu apertei tá, para ela aparecer. Aqui na minha janelinha que está o texto, no meu node de texto, eu posso andar por essa janela. Se eu quiser andar por ela, eu tenho aqui, ó, segurar a minha bolinha do mouse e apertar para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Eu ando para um lado e para o outro, para cima e para baixo. Se eu quiser rotacionar, eu tenho que segurar Alt, apertar a bolinha do mouse e aí, ó, à medida que eu vou girando, eu tenho uma visualização do meu grid aqui, do meu universo em 3D. Se eu quiser dar zoom in e zoom out, é a mesma coisa, do mesmo jeito que eu faço em qualquer janela. Seguro o Ctrl e giro a bolinha para frente ou para trás. Eu vou chegar aqui um pouquinho mais perto, vou dar um zoom de leve e vou girar um pouco mais o meu texto para que a gente consiga ter uma visualização dele. Porque se vocês prestarem atenção, ele no momento está bem flat, né? A gente vai começar a dar essa tridimensionalidade nele agora. E para fazer isso, eu tenho que vir aqui, ó,
em extrusão. Cliquei em extrusão e vocês vão ver que a gente tem diversos comandos aqui embaixo. O mais importante, não o mais importante, né? Mas o que mais chama atenção, esse aqui, profundidade de extrusão. Na hora que eu clicar, vocês vão ver que meu texto ele vai ficar mais espesso. Vou arrastar, ó. Estão vendo que ele vai crescendo aqui para frente, né? Se vocês acharem ruim enxergar assim todo em branco, simplesmente, ó, pode vir aqui em cima, nessa janelinha de drop-down, e aqui, ó, habilitar sombras, ou então luzes, desculpa. E que aí vai facilitar bem mais a visualização de vocês. E aqui vocês podem, ó, refinar, ó, a quantidade, o espaçamento externo, a suavidade de ângulo. Tem várias opções que vocês podem fazer aqui para mexer no texto de vocês. Porém, eu não gosto de trabalhar o meu formato de texto assim. Eu acho muito mais simples, muito mais bacana e muito mais legal trabalhar nesse modo aqui, ó, no Custom. Por quê? Nesse modo eu tenho aqui, ó, vários pontos. E se vocês prestarem atenção, na hora que eu faço alterações aqui, nesses pontos, eu faço alteração também no meu texto. Olha só. Então, eu posso meio que desenhar a extrusão do meu texto. Se eu clicar aqui, ó, no meu gráfico, eu posso, ó, criar novos pontos. Posso clicar aqui e jogar esse ponto mais aqui para baixo ainda. Na verdade, eu vou jogar esse aqui mais para cima. Posso criar um outro ponto aqui no meio e fazer duas divisões. Vamos ver o que é que eu posso... Vamos ver qual é a loucura que eu posso fazer aqui. Vamos tentar trabalhar alguma coisa um pouquinho diferente. Fiz a alteração aqui embaixo. Vamos ver lá como é que está meu texto. Vocês vão ver. Opa, apertei o zoom errado. Vocês vão ver que ele está, ó, mais ou menos do jeito que eu desenhei ali. As pontas aqui em cima e as pontas aqui embaixo. Vou deixar isso aqui, ó, mais fundo um pouco, para a gente ter uma percepção melhor. Beleza? Outra coisa que eu não disse para vocês, se vocês olharem, aqui está tudo meio... tá tudo com angulação muito forte, né? O que é legal de trabalhar aqui nesse modo é que eu posso selecionar todos esses pontos. Acho que faltou esse primeiro aqui. E apertar S. E aí eu deixo tudo um pouco curvo, deixo tudo bem mais suave. E a alteração que se faz aqui, a gente consegue perceber aqui no meu texto também. E aí vocês veem que com bem pouquinha coisa a gente já conseguiu criar um efeito bem legal no texto da gente, né? O que é que está faltando agora? Luz. Porque se vocês prestarem atenção, aqui está iluminado, mas desse outro lado não, né? Esse outro lado não está iluminado, pessoal, porque eu realmente não adicionei luz nenhuma na minha cena. Eu só cliquei aqui para facilitar a minha visualização. Então, vamos adicionar logo essas luzes para a gente ver como é que esse texto vai ficar. Para adicionar luz, pessoal, a gente tem a opção de adicionar um spotlight aqui, mas apesar dessa ser a luz mais utilizada, eu vou vir aqui, ó, na minha biblioteca de efeitos, vou lá em OpenFX, OpenFX não, vou lá em Tools, 3D e Luz. Eu cliquei aqui, pessoal, para mostrar para vocês que a gente tem 4 estilos de luz aqui no Fusion. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho de cada um, o que é que cada uma delas faz. A primeira luz que eu vou clicar aqui e mostrar para vocês vai ser essa aqui, ó, essa Ambient Light. Novamente, pessoal, o fato da gente estar em 3D não muda as regras do Fusion. Se eu quiser ligar alguma coisa aqui no meu texto, eu tenho que colocar um Merge Node. Só que, como eu falei, a gente está com um objeto em 3D, então eu tenho que colocar um Merge 3D, que é esse aqui. Vou arrastar para frente do meu texto, soltar, ele já conecta. Se eu quisesse, eu poderia simplesmente pegar minha Ambient Light e ligar aqui no meu texto que ele criava o Merge Node automaticamente. Galera, uma coisinha que a gente tem que prestar atenção, que muita gente se enrola aí, é que para poder ver a minha iluminação aqui no final, eu tenho que permitir que o meu render deixe a luz passar e tenho que aqui no meu render habilitar a luz e habilitar sombra. E aliás, já que vocês estão aqui no render, aproveita aqui, ó, e muda para ele fazer renderização com a placa de vídeo de vocês, que aí vai facilitar um pouquinho esse trabalho, tá? Fora que vai habilitar diversas outras opções, mas a gente não vai ver nada disso aqui hoje. Beleza? Então, vamos lá. Eu cliquei aqui em Ambient Light, liguei ela e vocês viram que está aqui, ó, meu texto está todo cinza, não é? Galera, essa Ambient Light nada mais é do que uma luz ambiente que ilumina tudo que eu tiver na minha cena por igual. Por isso que meu texto aqui ele está bem flat. Se eu aumentar toda a intensidade, ele só vai ficar branco. É uma luz legal para quê? Para a gente dar um preenchimentozinho na cena mais escura. Uma particularidade dessa luz é que, deixa eu fechar aqui, é que independente de onde
eu coloque, ela vai iluminar a cena do mesmo jeito. Ela é realmente como uma luz ambiente. Vocês veem que eu posso mexer ela para qualquer lugar e a iluminação aqui da minha cena não altera. Então sempre que eu uso essa luz ambiente, eu jogo ela lá para cima para que ela não atrapalhe a visualização de nada. Eu deixo ela aqui meio escondidinha, certo? Então vamos lá ver quais são as outras luzes e o que é que elas fazem. A princípio eu vou deixar essa minha Ambient Light aí, por mais que eu não goste de usá-la com frequência, mas vamos deixar ela aí para ver se vai melhorar ou piorar no final. Outra luz que a gente vai ver que tem uma particularidade interessante também é essa aqui, ó, a Directional Light. Vou deixar a moto passar. Pronto, essa aqui é a Directional Light. Eu vou ligar aqui no meu Merge. O que é legal, pessoal, o que é legal e diferente, o Merge 3D, ele permite que eu conecte infinitas coisas aqui nesse mesmo nó. O que não acontece no Merge 2D, né? O 2D a gente é preso ali ao primeiro plano e ao plano de fundo. Aqui, como a gente tem um ambiente 3D, essa definição de primeiro, segundo, terceiro e infinitos planos vai se dar pelo eixo Z aqui no meu espaço 3D. Então eu mesmo vou posicionar no primeiro, segundo, terceiro, quarto plano. Então não tem necessidade da gente colocar vários outros nós de merge. Às vezes eu coloco só para facilitar, assim, num eu coloco só luzes, no outro eu coloco só objetos. É mais por uma questão de organização. Mas esse nó permite que vocês coloquem infinitas coisas aqui nele. Então já vamos ver qual é a particularidade dessa luz direcional aqui. De cara eu coloquei ela, vocês viram que já criou um certo preenchimento aqui, já criou umas sombras aqui do lado, né? Mas eu vou arrastar aqui mais para trás para vocês verem. E o que aconteceu? Nada, né? Porque uma particularidade dessa luz é que independente de onde eu colocar, ela não vai alterar em nada. A única coisa que altera ela aqui é se eu mexer na rotação. E aí ela vai alterar a iluminação de acordo com o local onde essa minha luz está batendo. Por exemplo, eu vou jogar ela aqui, ó, todo para a esquerda e vocês vão ver que a minha luz agora está vindo de lado. Eu vou jogar ela toda para a direita e vocês vão ver que a minha luz, ó, vem desse outro lado aqui. Ela é uma luz muito legal para quê? Para a gente criar um backlight, como se fosse aqui, ó, essa luz vindo lá do fundo. Eu ainda posso alterar a cor se eu quiser, eu vou colocar azul, já que essa luz é meio azulada, né? Vou colocar aqui Pick Screen Color, vou lá e seleciono um azulzinho mais ou menos aqui, vou dar OK. Ficou azul demais, eu acho que a gente pode diminuir mais ou menos aqui, esse anozinho bem clarinho. Apesar, pessoal, de não influenciar o local em que eu posiciono a minha luz direcional, eu gosto de posicionar ela como se fosse vindo da fonte. Opa, coloquei errado. Como se fosse vindo da mesma posição, da fonte que eu tenho aqui na minha imagem. Porque isso me ajuda, como eu falei a vocês, ajuda a manter tudo mais organizado. Aqui a gente vai fazer um esqueminha de luz simples, mas já imaginou isso aqui com diversos objetos e várias coisas aparecendo na tela? É meio confuso para a gente identificar o que é o que se ele não estiver posicionado no lugar certo. Então, vamos lá dar uma olhada. Faltam mais duas luzes para a gente ver o que é que elas fazem. A Point Light, eu vou clicar aqui e vocês já vão perceber também que ela, ao contrário da luz direcional, ela não tem aqui, ó, o cursor de rotação. Ela só se mexe para cima, para baixo, para frente ou para trás. É como se fosse uma luz bem forte saindo aqui desse ponto para todos os lados. Então, à medida que eu altero ela, ó, vou mexendo de um lado para o outro, vocês vão vendo que o posicionamento da luz vai mudando também. Ela é uma iluminação muito legal para a gente fazer aqueles efeitos de transição de luz mesmo, passando na tela de um lado para o outro. Eu vou até descer aqui, ó, jogar mais próximo ao texto para vocês verem como é que fica. Passei do texto, né? Tenho que jogar um pouquinho mais para trás e pronto, ó. Aquela iluminação bem intensa aqui embaixo do meu texto, ó. Dá um efeito bem legal mesmo. Não lembro se foi ela que eu usei naquele efeitozinho final da nossa imagem, mas eu gosto bastante. Eu vou usar ela aqui, ó, para refletir esse laranjinha que a gente tem lá atrás. Vou jogar aqui, ó, lá para trás e vou alterar a cor. Vou colocar laranja, mais ou menos aqui. E ó, eu já tenho um reflexo dessa luz daqui de trás. Uma coisa que eu não comentei para vocês, pessoal, é isso aqui, ó.
Na minha intensidade aqui eu posso trazer de 0 até 1, mas eu não preciso ficar preso aqui no 1. Se eu apertar aqui 10 e der um Enter, vocês vão ver que minha luz fica bem mais intensa. E aí eu posso regular ainda, ó, jogar mais para frente ou diminuir aqui, jogar mais para trás. Outra coisa que eu posso fazer é alterar aqui na dispersão. Se eu colocar aqui, ó, linear, vocês vão vendo que a luz vai ficando mais fraca à medida que eu distancio. E à medida que eu aproximo, ela vai ficando mais forte. O quadrático é a mesma coisa, só que o cálculo de dispersão é um pouquinho diferente. Eu gostei dessa maneira como está iluminado, tá? Talvez trazer um pouquinho mais para perto e descer um pouquinho mais, fique mais legal. Vou diminuir aqui um pouquinho a intensidade. Eu acho que vou ter que diminuir mais para cá. Isso. Aqui tá show, tá um pouquinho mais intenso do que o normal, mas tá valendo aqui para um tutorial. E agora só falta o quê? A Spotlight, que talvez seja a luz mais fácil da gente entender, porque ela funciona exatamente como as luzes da vida real, né, que a gente está acostumado. Para onde eu posicionar, apontar ou girar, vai ser o canto que ela vai iluminar. Ó, afastei um pouquinho, ó, vocês vão vendo que ela já abre um spot de luz aqui no meu nome. E eu posso, se eu quiser, ó, fazer diversos ajustes aqui, ó, aumentar ou diminuir o tamanho o ângulo do cone, aumentar a minha região de penumbra, né, que é esse decaimento da sombra. E aqui o drop-off, ó, se eu afastar todo para um lado, ele vai concentrar a minha luz aqui na parte mais central. E se eu arrastar todo para o outro, ele vai fazer a mesma coisa, só que na parte externa. Tá vendo? Eu gosto de deixar ele geralmente aqui no meio mesmo. E eu gosto sempre dessa luz mais suave, então mexo bastante aqui nas minhas áreas de penumbra. E se vocês quiserem, vocês podem trabalhar aqui também com essa redução de intensidade da luminosidade. Quando a gente está trabalhando aqui só com textos, não tem tanto essa necessidade, tá? Mas se a gente quiser replicar um cenário real mesmo, isso é muito, muito, muito importante para que a gente consiga iluminar o objeto da mesma maneira que a cena está iluminada. Eu vou só jogar essa luz aqui para cima, vou girar ela um pouquinho, jogar mais para o lado e talvez descer um pouco, né? Deixar ela um pouquinho mais 45 graus. Acho que desse ângulo não vou conseguir descer. Aqui. Pessoal, lembrando que eu estou fazendo todas essas alterações aqui na tela porque eu acho mais simples. Mas se a gente quiser, pode vir aqui e fazer as alterações no eixo X, Y, Z, tanto de rotação quanto de translação. Ó, vou subir aqui um pouquinho minha luz, tá vendo? E vou jogar ela mais para a esquerda um pouco, ok? Eu gosto de mexer aqui porque eu acho mais simples, eu acho mais rápido, mas a gente pode alterar aqui também. Aí fica do gosto de vocês. Eu vou só aumentar aqui um pouquinho a intensidade, vou jogar um 5 aqui para ver como é que fica. Muito, muito forte. Vou diminuir aqui a intensidade. Aqui mesmo, talvez se eu girar um pouquinho mais para baixo. Agora, pessoal, não sei se vocês prestaram atenção, mas naquele meu texto inicial era um pouquinho diferente aqui o material. Vocês estão vendo que ele tem uma tonalidade um pouco metálica? A gente não tem isso aqui, né? É só um texto meio que mais simples, né? Para a gente alterar, galera, esse tipo de material, a gente vai vir aqui, ó. Eu vou clicar no meu texto, vou dar aqui um Shift barra de espaço e vou procurar a opção aqui, ó, Replace Material e vou adicionar essa opção. Isso aqui vai fazer com que eu possa adicionar diversos materiais a esse meu texto. Eu não baixei nenhum, mas existem diversos sites aí que vocês podem baixar texturas e materiais para trabalhar as imagens de vocês, mas eu vou procurar algum dos presets que a gente tem aqui no próprio Fusion. Para achar esses presets, ó, vou aqui em Templates e vou lá embaixo onde tem Shaders. E aqui eu tenho diversas opções. Eu não lembro mais qual foi a opção que eu usei, não sei se foi essa aqui de metal escovado, vou clicar, arrastar aqui e ver se foi ela. Cliquei aqui, adicionei no meu texto, vai demorar um pouquinho para carregar. Não foi essa, mas eu confesso que eu gostei dessa textura. Vamos fazer um pouquinho diferente do que está no outro, né? E dependendo do material que vocês escolherem, pessoal, vocês vão ver que tem diversas coisas que vocês podem alterar aqui, que vão desde a maneira como a textura está sendo aplicada à maneira como ele reflete. E também as cores, né? Aqui está um cinzinha meio claro, mas eu poderia trocar aqui, ó, para qualquer cor, sei lá, se eu quiser ele mais avermelhado, mais amarelado, esverdeado, enfim. Aí a gente pode usar a cor que quiser.
Eu vou manter ele naquele cinza lá, meio metal mesmo, talvez até um pouco mais escuro do que o que está aqui. E aqui embaixo, geralmente é relacionado à maneira como ele percebe a iluminação. Se eu aumentar a intensidade, ele recebe mais luz. Se eu diminuir, ele recebe menos luz. E aqui no Spread U and V é a maneira como a luz se espalha. Eu não vou fazer muitas alterações. Na verdade eu vou alterar, mas vou voltar para o normal. E aí vocês podem fazer vários testes. Pior que assim nem ficou tão ruim, né? Mas essa luz está refletindo aqui é desse spotlight que está batendo aqui na frente. Eu quero que ele ilumine um pouco mais por igual, então eu vou voltar isso aqui para os padrões de texto, para os padrões da textura que a gente já tinha feito antes. Não quero fazer mais nenhuma alteração, para mim tá legal, o que é que falta a gente fazer? Só animar o texto, né? Não, pessoal, não, eu tinha esquecido, eu nem mexi no texto, né? Eu não mexi em fonte, não mexi em nada, né? A gente pode alterar essas fontes também tudo, tá, galera? Todas as alterações que a gente fez lá que a gente aprendeu no vídeo passado, que a gente pode fazer no texto mais, a gente pode fazer aqui também. Se eu quisesse, por exemplo, fazer aquela animação para os textos para os meus nomes ficarem girando de forma aleatória aqui, eu podia fazer também. Eu vou só abrir um pouquinho aqui o meu tracking e vou mostrar para vocês. Quem não lembra, para fazer isso é só clicar aqui com o meu botão direito, eu vou lá em Text Scramble e agora eu vou lá nos meus modifiers. E aqui nos meus modifiers eu só escolho quais são as letras que eu quero que ele fique trocando. Eu quero que ele só faça substituição por letras maiúsculas. E aí eu poderia animar aqui, ó, a minha aleatoriedade, né? Aqui no ponto inicial ela podia começar, sei lá, vou colocar assim, um pouquinho aqui em ponto 5. E aqui já no meu frame 40, se eu quisesse eu poderia... Opa, eu esqueci de clicar aqui para animar, eu vou voltar aqui para o ponto inicial, cliquei no losango, e aqui ó, no meu ponto 40 eu poderia voltar aqui para 0. E aí a gente só dá o play e ver como é que isso aqui fica. Lá todas as funções que a gente já fez, que a gente já mexeu, que a gente já aprendeu, é válido aqui no espaço 3D também, tá certo, pessoal? Não é porque está em 3D que vai mudar. Eu vou sumir com essa animação, porque na verdade eu não quero ela. Eu vou lá para trás, sumir com esse ponto também. Eu vou até desmarcar isso aqui. Eu acho que se eu desmarcar eu vou sumir com o texto. Então, agora eu vou deixar aí. Eu só não vou criar nenhum efeito. Vou deixar padrão parado mesmo. Vamos lá agora só escolher uma outra fonte, porque essa eu estou achando ela muito espessa, eu vou querer uma fonte um pouquinho mais suave, não sei, não lembro mais também qual foi a que eu usei da outra vez, mas eu acho que qualquer fonte que tenha que seja fininha, aquela thin, já dá certo. Fusion Shapes eu não lembro, Futura, tem uma lá no começo que é legal, Aspects, ela é mais fininha. Não sei se ela é fina o suficiente, só tem um modo regular. Antônio, como é? Não, vamos... agora eu perdi. Vou ficar 2 séculos. Bebas, é que eu uso sempre, o tempo todo, quando eu não sei que fonte usar. Não, vamos... É só para o tutorial. Vamos trabalhar com essa aqui mesmo. Eu vou aumentar um pouco mais esse espaçamento. Eu acho que ela vai dar um efeito bem legal. Na verdade eu posso até, como eu não vou fazer animação nenhuma, né, eu posso forçar aqui, voltar aqui para 0 e reajustar isso aqui. Pronto, eu já acho que está no espaço bem legal aqui, agora é só a gente animar. Aí alguém pode me perguntar, Breno, a gente vai animar do mesmo jeito? Galera, sim, eu poderia, se eu quisesse, fazer as animações aqui no meu texto. Mas, já que a gente está aqui no espaço 3D, a gente vai animar utilizando a câmera. Para utilizar a câmera, só arrastar ela para aqui, para minha tela, e eu vou fazer o quê? Ligar ela no meu Merge. Eu cliquei aqui no meu Merge e imediatamente meu texto sumiu, porque na hora que eu clico no Merge, ele muda a visualização principal para a visualização da minha câmera. E a minha câmera está aqui, ó, mostrando o que está atrás do meu texto, ela não está à frente do meu texto. Então, se eu quiser enxergar meu texto, eu tenho que reposicionar essa câmera no meu eixo Z. Eu vou puxar aqui para trás, ó, e vocês vão ver que à medida que eu vou arrastando, o meu texto vai aparecendo. E aí vocês acabaram de entender como foi
que eu fiz aquela animação lá do começo do tutorial, né? Vou ajustar aqui ó, a altura da minha câmera para o meu texto ficar bem no meio. Vou dar um fit aqui, ver se isso tá no meio mesmo. Talvez um pouquinho mais para cima, né? Pronto, agora esse texto está no meio. E tudo que eu preciso fazer agora é animar a câmera para a gente criar aquele efeito que a gente viu lá no começo desse vídeo. Para animar a câmera agora não tem muito mistério. A gente vai animar exatamente da mesma maneira que anima qualquer coisa. Ó. Vou vir aqui para o meu frame inicial, vou clicar aqui ó, no meu posicionamento de câmera e no meu frame inicial, ó, eu quero que ela esteja lá ó, depois do texto. Eu vou clicar aqui ó, no losango para habilitar a animação do eixo Z. E mais ou menos aqui em 80 frames, eu quero que ela esteja lá atrás, para que eu consiga ver o meu texto inteiro, mais ou menos aqui. Pronto, só isso. Vamos ver como é que ficou essa animação. Ficou legal, mas está um pouco lento, não é? E outra coisa, eu esqueci de fazer ela rotacionar também, não foi? Lá no meu texto inicial ela rotaciona. Então vou fazer o seguinte, mesma coisa, ó, vou habilitar aqui o eixo Z, no ponto 0 eu quero que ela fique aí nesse mesmo canto, e aqui ó, vou querer que ela termine a rotação um pouquinho depois, vou botar aqui em 90. Quando chegar aqui em 90 eu quero que ela tenha girado 360 graus. Vamos lá dar uma olhada, e agora a gente vai ver que ela já está bem mais parecida com aquela animação que a gente viu lá no começo do vídeo, né? Qual que é o problema aí? Primeiro que essa animação está bem dura, né? E outra que ela está demorando muito para aparecer. Então, pessoal, o que é que a gente pode fazer? A gente já aprendeu. É só ir lá na Spline. Eu vou arrastar meu cursor lá para o canto onde está a animação. Vou aumentar isso aqui, ó, dar um full screen para ele achar os parâmetros que eu mexi. Na verdade, ainda vou apertar aqui, ó, F4. Opa, isso. F4 para a gente conseguir ver isso aqui em tela cheia. Vou selecionar todos os pontos e apertar S. Agora sim ela vai ficar uma animação mais suave, né? Vou ter aquela curvinha S que a gente gosta tanto. Vou arrastar esses pontos um pouco mais para frente, para essa animação ser um pouco rápida, eu achei ela meio lenta. Eu acho que terminando aqui ó, em 60 frames já está mais legal. Na verdade eu quero que esse giro ele termine mais aqui ainda, seja um pouquinho mais suave. E talvez essa passagem de câmera, eu quero que ela venha mais rápido. Ela comece suave, mas termine bem rápido. Talvez assim já fique mais legal. Eu vou voltar agora e vamos ver como é que essa animação ficou. Muito mais rápido. Eu achei ainda que a rotação demorou um pouquinho a terminar. Vou levar ela lá. Opa! Dá um Ctrl Z aqui. Vou levar ela um pouquinho mais para frente. Agora eu já acho que ela vai... Talvez eu jogue isso aqui um pouquinho mais para trás. Pronto. Agora eu já acho que vai ficar mais legal. O que é que faltou fazer também, galera? Além dessa rotação, a minha animação de tracking aqui, né? De tracking não, minha animação de espaçamento entre tá aqui, ó, F4 para isso sumir. Na verdade nem precisa apertar F4, né? É só clicar aqui em Spline. E vou só fazer essa animação aqui no meu texto. Eu quero que no meu ponto inicial o tracking dele esteja exatamente nesse ponto. E quero que no meu ponto final, mais ou menos aqui, esse tracking já esteja bem mais espaçado aqui no canto. Acho que assim fica mais legal, né? E a gente ainda pode fazer outra coisa. Eu vou fazer exatamente como eu fiz lá no outro. Eu vou adicionar uma outra luz aqui. Eu vou adicionar um spotlight, não. Vou adicionar uma luz direcional. Caso a gente não queira ir lá onde eu ia, aqui em Effects Library, vocês podem copiar também as luzes que vocês têm aqui, ó. O Point Light, vou dar aqui, ó, um Ctrl C, clicar aqui no espaço solto, vou dar um Ctrl V. Peguei minha luz, vou jogar ela aqui no meu Merge, e agora, vamos animar ela. Eu quero que ela, mais ou menos aqui, onde termina a minha animação da minha câmera,
Isso, a animação da minha câmera termina aqui e eu quero que essa luz ela saia aqui, ó, da esquerda para a direita. Eu vou deixar ela um pouquinho mais baixa, não quero que ela seja tão intensa assim. Isso, acho que aqui já dá um efeito mais legal. Não tem nada a ver com a cor que a gente tinha botado lá do azul, né? Já não tem mais nada a ver com o tutorial do início, mas dá pra gente compreender bastante o que a gente fez. Para animar a luz, mesma coisa eu posso fazer. Vou aqui, ó, no meu eixo X, que é o que eu vou alterar. Nesse ponto eu quero que ela esteja exatamente aí. Eu vou andar mais um pouquinho aqui, acho que talvez até o frame 100. Na verdade eu não quero alterar só o X não, eu vou querer alterar o X e o Y, que eu quero que ela suba um pouquinho. Então eu quero que ela comece aí, e lá mais ou menos no eixo 100 eu quero que ela esteja aqui, bem para o lado, e um pouco mais para cima também. Eu ainda posso fazer a mesma coisa, eu vou lá na minha spline, vou desmarcar aqui câmera, que eu não quero ver a câmera, vou trabalhar aqui, ó, só com a minha luz. Aliás, eu posso trabalhar aqui um pouquinho essa curvinha S no espaçamento dos caracteres, né? Vou jogar aqui um pouquinho mais para frente. E agora eu vou desmarcar isso aqui para ele sumir. Opa, cliquei de novo e vou trabalhar só com movimentação da minha luz. Mesma coisa, eu vou selecionar os dois, apertar S e eu acho que aí já está numa suavidade legal. Acho que não precisa alterar tanto. Eu vou deixar mais ou menos assim, vou fechar e vamos dar uma olhada como é que isso aqui ficou. Eu já não preciso mais dessa cena, vou trabalhar só com a minha Media Out aqui. Eu vou dar um fit e vamos lá dar uma olhada em como é que isso aqui tá. Legal, só achei essa minha luz aqui muito intensa. Vou reduzir só um pouquinho a intensidade dela. Na verdade, eu não precisava nem reduzir por aqui, né? Eu disse que não ia precisar, mas vou precisar sim. Cliquei aqui. Eu vou trazer essa luz um pouco mais para trás. Agora sim, eu acho que vai ficar legal. Vamos voltar aqui, ó. Ela já não está estourando tanto quanto estava antes. Mas beleza, pessoal, era mais ou menos isso, só para a gente entender como é que fazia esses efeitos. Uma coisa que eu não mostrei para vocês é como é que a gente ativa esse Motion Blur, né? Para ativar o Motion Blur, eu tenho que vir aqui em Render, cliquei nele, vou aqui, ó, na minha última opção e ativo aqui o Motion Blur. Vou escolher a qualidade do meu Motion, vou colocar aqui em 5. Eu não vou subir tanto, porque se eu subir demais esse Motion Blur, pode ser que meu computador exploda, tá certo? Ele não é tão bom para isso. E vou colocar em 300 o meu Shutter Angle, já que esse movimento aqui é bem rápido. E vamos lá dar um play para a gente ver como é que isso aqui ficou. Uma coisa que eu não mostrei para vocês, mas é que, assim como na semana passada, galera, se a gente quiser, pode selecionar tudo isso aqui, dar um Ctrl G, eu posso chamar isso aqui de... vou dar um F2 e botar texto 3D 2. Apertei OK, vou aqui, ó, clico com o botão direito, Settings, Save As. E eu vou fazer como na semana passada, vou salvar esse preset aqui, ó. Vou colocar lá na área de trabalho, e agora eu vou lá na minha área de trabalho, eu vou copiar esses settings aqui, ó, dentro da minha pasta de presets. A pasta de presets a gente vai achar lá em disco C, arquivo de programa, Blackmagic Design, DaVinci Resolve, Fusion, Templates, Fusion. E aí vocês criam uma pasta com o nome que vocês quiserem. Eu criei já aqui uma pasta com o nome 3D Text e vou só copiar, ó, esse meu preset aqui para dentro. Vou dar continuar e pronto. Meu texto 3D já está salvo e eu posso usar ele quando eu quiser, em qualquer projeto no futuro. Esse texto que eu criei agora ainda não está dentro da minha pasta, mas se eu for aqui, ó, vocês vão ver que o texto que eu criei no tutorial anterior já está aqui. Se eu arrastar e só substituir, ó, vocês vão ver que ele já altera
o meu texto. Vou dar Ctrl Z aqui porque eu não quero fazer essa alteração. Vou sumir com isso. A gente pode ir lá na aba de cola e colocar o que eu quiser aqui, fazer o efeito que eu quiser. Eu vou dar um Alt S aqui só para vocês verem aquilo que eu fiz lá naquele vídeo que eu mostrei para vocês, tá? Eu não fiz nada demais. Eu só adicionei um Lens Reflection, que eu já tinha mostrado para vocês, essa ferramenta, não foi? Ela tá nessa cor azul, mas eu acho que lá eu diminuí um pouquinho aqui, ó, o meu ganho do nó. Eu joguei ele um pouquinho mais fraco. E eu não deixei essa cor azul, eu coloquei ele com a cor alaranjada. Para ficar um pouquinho diferente, eu fui com azul mais claro, nem lembro mais. Eu acho que foi uma cor mais alaranjada mesmo. Vou dar aqui um OK, ó, só para variar um pouco. Nesse aqui, eu tinha colocado um flare. E o flare também, ó, sem mistério nenhum, ó. Só fiz jogar aqui em cima e apaguei o meu elemento principal. Vocês podem vir aqui, ó, escolher o elemento, é o Starburst, e vai lá, ó, e joga o tamanho dele para 0, que ele some. E por fim, eu só adicionei um grão. No meu caso, eu já falei para vocês que o grão eu gosto de adicionar através do Film Convert. Tem o grão também do próprio DaVinci, só que eu acho ele um pouco pesado. Eu adicionei um aqui do Film Convert, só para mesclar um pouco a imagem no geral. Vou dar um Ctrl F aqui, só para a gente ver o resultado final, e vou dar um play para a gente ver como é que ficou. Valeu, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curte, compartilha, dá like, se inscreve, manda para quem vocês acharem que querem ver esse conteúdo também. Mais pra frente eu volto para falar um pouquinho mais sobre textos, num conteúdo um pouquinho mais reduzido e uma outra coisa específica. E aproveita para deixar aí embaixo mais comentários sobre séries de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Será que isso está em foco? Será sim? Eu boto aqui no celular, mas não dá para ver direito, ó. Estão vendo? Tá todo vermelhinho, mas não dá para ver meu rosto. Eu não sei se eu estou em foco direito. E ali tá longe. É isso que dá, ficar testando lente nova na hora da gravação oficial e tá sozinho em casa. Não tem ninguém ali atrás para lhe ajudar.